Olá, bom dia. Está começando o Saúde Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre uma experiência muito interessante lá do Hospital Cacemes, onde a cura não acontece apenas com remédios e procedimentos médicos. O afeto, o acolhimento, a humanização fazem toda a diferença. E é nesse cenário que surgem iniciativas adotadas pelo hospital, como os projetos Literatura Cura e Curadoria de Memórias, que vem transformando a experiência de inúmeros pacientes, familiares e profissionais da saúde em Campo Grande. Idealizados por Raquel Anderson, esses projetos usam a leitura, a escrita e o resgate das histórias de vida como ferramentas de cuidado e, sobretudo, fortalecimento. Raquel está aqui com a gente hoje para explicar como essas práticas impactam na vida dessas pessoas. Bom dia, Raquel. Bom dia. Prazer te receber aqui. Raquel, que é Prazer é amiga meu. de tantos anos, fomos vizinhos em Aquidauana e que idealizou esses projetos maravilhosos. Eu gostaria que você falasse como é que nasceram essas ideias. Essas ideias nasceram com a concepção importante da vida, talvez uma das maiores, que é o cuidado, né? O processo de cuidar exige algumas etapas. É um processo que requer que a gente olhe para o outro e que a gente cuide das pessoas para além das suas patologias, das questões que a medicina faz com muita legitimidade. Mas a gente precisa tocar na alma das pessoas, né? Falar de afeto. O processo de cuidar, a gente entende que ele trata também da consideração, do amor, daquilo que a gente tem de mais caro que a gente pode dar às pessoas. E no momento de uma internação hospitalar ou de uma experiência de um tratamento, por exemplo, dentro da oncologia, se faz necessário as pessoas receberem esse cuidado, essa abordagem que a literatura pode trazer às pessoas, né, fazendo com que elas, de fato, possam ressignificar essa experiência, olhando para a vida com as belezas que ela possui, com suavidades, com delicadezas, né? Por meio de leituras, enfim, de uma série de possibilidades que a gente leva até o paciente, atividades lúdicas. A literatura e os projetos, eles trouxeram uma gama de possibilidades, não só a literatura, mas também, por exemplo, na curadoria de memórias, fazendo até as pessoas virem escrever. Elas estão Na produzindo. verdade, vocês já fizeram até casamento lá dentro do Já, hospital, né, Raquel? nós já Não fizemos de é? tudo. De tudo, né? Agora, isso é importante, porque a gente fala muito em humanização do atendimento. E a humanização não é simplesmente receber bem e tratar ali com respeito o paciente, o familiar. Claro que isso é fundamental. Mas tem muito a ver com isso que você falou logo no começo, que é cuidar do aspecto físico, mas cuidar das emoções, Sim, cuidar da alma, porque a gente sabe o quanto isso impacta também no físico, né? com certeza. Vai além de um protocolo, né, Claro, de receber bem, de acolher, né. Isso é a nossa obrigação, obrigação, inclusive, né? né. Mas a gente, conseguir fazer com que as pessoas tenham sentimentos, benéficos, de se sentirem acolhidos, amados verdadeiramente por nós, né, tocados na sua vida, que elas consigam entender que nós estamos ali e que nós fazemos um diferencial quando a gente chega e fala para a pessoa: estou aqui para dizer para você que você é importante para nós, você é importante para a sua vida toda, para todo o contexto que está ao seu entorno. Nós queremos fazer com que você se sinta bem, né? Porque eu já disse várias vezes, por exemplo, na Roma Antiga e mesmo os gregos, eles já prescreviam poesias com efeitos curativos. Então, isso não é de hoje, né? E agora o mundo pós-pandêmico, esse mundo todo do jeito que ele está, onde a gente tem contribuições valorosas da tecnologia, mas a gente precisa também cuidar disso, do afeto, das delicadezas, né? De fazer as coisas assim. Com esse amor, a gente, por exemplo, customiza tudo isso, a gente borda no papel. Eu até trouxe aqui, esse aqui eu bordei para entregar para uma costureira. Olha que Olha coisa mais só, linda, não? né? É um bordado feito
à mão, num papel É sulfite, lindo, né. sem dúvida. A gente desenvolveu essa técnica. Uma outra coisa belíssima que a gente faz, a gente escreve cartas. Então, às vezes, entre a gente fazer a anamnese literária. É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que é esse processo de criação no Literatura Cura? Como é que isso acontece? Porque não vem do nada, né? Não. Primeiro, para esse olhar do cuidar, né, de É, sentir a necessidade de fazer com que essa literatura e esse dom, né, que eu desenvolvi ao longo dos anos, pudesse chegar a um número maior de pessoas e com sentido. Eu claro, queria fazer com que eu conseguia fazer, me reportar, expressar, para além dos causos do Oswaldão, né, Ricardo, que tivesse também um sentido assim de verdadeiramente ter uma reverberação na sociedade que fosse importante. Porque a gente que teve a oportunidade de estudar, de ter acesso ao conhecimento, é muito importante que a gente tenha esse olhar para a vida, que a gente possa, então, fazer com que as pessoas que não tiveram essa oportunidade sejam contemplados por aquilo que, pelos legados que a gente pode deixar. com certeza. Então, eu olhando para aquela estrutura do hospital, quando ele foi inaugurado, pensei, eu podia levar alguma coisa, né? Eu podia fazer com que isso tivesse um alcance maior. Eu comecei a escrever aos 50 anos, eu tenho 61. Então, eu olhava para isso e falava, e agora? O que eu vou fazer com isso? E aí eu tive essa ideia e eu desenvolvi as técnicas. Então, a gente chama de anamnese literária, que é fazer uma entrevista com o paciente, onde ele, por meio das nossas conversas, que são conversas informais, Sim, né? As pessoas, quando elas estão dentro de um hospital, num leito hospitalar, elas estão carentes, né? Com muita vontade de fragilizadas, né? fragilizadas, com muita vontade de conversar, de falar das suas mazelas, das suas coisas boas também, e elas acabam se abrindo muito. É impressionante. Com 8 anos de existência do projeto, nunca teve nenhum paciente que dissesse para nós, não, eu não quero receber. Ao contrário, eles nos relatam que eles emolduram de tão assim, as pessoas estão, de fato, carentes de afeto, de atenção. E aí a gente faz as cartas também, porque às vezes entre conversar com o paciente e entregar a literatura, ele recebe alta, muitos pacientes do interior, né? Claro. E aí nós criamos, então, os selos postais, né? Que é o selo com a logo do projeto e o selo com o logo do hospital. Você imagina o que é você estar na sua casa, teve um paciente que nos disse assim, poxa, eu só recebo carta do SPC, né? Eu só recebo cobrança e eu recebi um carinho para mim, né? Porque a gente dialoga com o universo afetivo das Claro. pessoas, né? Com as suas memórias mesmo da emoção. Então a gente, até os bordados, eu falei que eu bordei para uma costureira, né? É Porque maravilhoso isso. isso é dialogar com o Com universo o mais dela, profundo dela. né? Ah, você falou, a gente tem o projeto da curadoria de memórias, que eu quero falar logo após o intervalo. Tá bom, Pode ser? pode. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Raquel Anderson, que vem aqui explicar para a gente o que são esses projetos incríveis realizados dentro do Hospital Cacemes, nessa linha de humanização do cuidado, através da literatura, através da curadoria de memórias. Raquel, fala um pouco para a gente sobre esse processo de construção da curadoria de memórias, né? Você falou sobre a literatura, agora sobre a curadoria. A curadoria de memórias, ela é específica para idosos. Ela nasceu depois da pandemia, né, com a percepção de que assim, o mundo mudou, sobretudo nós. O nosso país, a gente sabe, ele, infelizmente, perdeu muita gente. Isso, inclusive, era desnecessário, se houvessem outras conduções, né? A gente sabe que a Cacemes fez um trabalho belíssimo, acima da média. Nós, inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, devemos nos orgulhar, porque figuramos durante muito tempo entre os estados que mais vacinava, né, no nosso cenário, mas deixou sequelas. E deixou sequelas que talvez se perpetuem aí, né? Então, as famílias que já tinham culturalmente uma concepção de deixar os seus idosos mais em casa, mais quietos, depois da pandemia, eles continuaram com isso. Ficaram com medo de expor os idosos foram ficando muito calados, muito sem socialização. Olhando para isso, estudando sobre isso, eu tive a ideia, então, de fazer esse projeto, que é para ajudar os idosos a ressignificar também o processo de envelhecimento, ter um entendimento salutar disso, né? Poder olhar para a vida de maneira que ele, entendendo a importância da convivência, da socialização, das trocas que eles podem estabelecer e também com atividades lúdicas. A curadoria de memórias acontece com o apoio da Clínica da Família e os pacientes que passam por alguns tratamentos lá são conduzidos, a maioria deles pelos próprios geriatras, que são encaminhados, e a gente vê assim, verdadeiras revoluções acontecendo nessas pessoas, né? Idosos que chegaram lá travados, Ricardo, não conseguiam conversar, não conseguiam expor seu sentimento. Hoje falam, escrevem, a gente estimula muito eles produzem. A gente já chegou até a fazer alguns trabalhos muito belos, que é a intergeracionalidade, né? Que é levar o idoso para dentro do hospital, para fazer algumas ações com crianças, com jovens. Então, Claro. Essas trocas são muito importantes. Sem dúvida alguma. Agora, Raquel, profissional de saúde geralmente tem uma rotina bastante estressante. Eles também são abordados através desses projetos? São abordados e são também, nos requisitam muito, porque eles veem na gente um apoio grandioso, né? Eu falaria até amanhã, mas a gente tem algumas situações que eu acho que vale a pena comentar. Claro. Né? Por exemplo, nós temos uma menina, uma criança, uma paciente de 6 anos que está com leucemia, e a gente tem na nossa equipe a Priscila, que é pedagoga, que tem uma especialização em psicopedagogia hospitalar, ela tem nanismo, e as crianças se identificam muito com ela pela característica dela e pela forma como ela tem uma dinâmica de abordar as crianças. Essa criança que eu estou me referindo, ela chega no hospital, ela não quer saber de ninguém, ela só deixa pôr um acesso, só deixa fazer o tratamento se a Priscila estiver ao lado dela, né, segurando nas mãos dela. Então, os médicos ligam,
cadê a Priscila? Porque a criança chora e fala assim, eu quero a doutora pequena, eu quero a doutora pequena. É muito bonito a gente ver esse vínculo que a gente estabeleceu de confiança, né? A gente também escreve para os médicos, todo mundo quer, todo mundo pede. Quem não quer um afago? Quem não Com quer certeza. um carinho? Com certeza. Essa é a parte que nos acolhe, né, nessa vida tão atribulada que a gente tem vivido, né, Raquel? Agora, é verdade que outros estados têm se interessado pelo projeto? Tem, é verdade. Né? Conta Né? pra gente como é que está isso. Eu tive uma experiência grandiosa dentro do Hospital Albert Einstein ao longo de 2 anos aí, em razão de uma condição de uma doença grave do meu filho, né, que ficou se tratando lá, e aí eu apresentei o projeto e eu estou fazendo algumas participações esporádicas esse ano, mas o ano que vem com uma possibilidade aí de uma consolidação maior. Que Mas bacana. muito bonito, super bem acolhido, eles adoram. Gostaram do Demais. projeto? E Você levou literatura cura. Levei a literatura cura, por enquanto. E foram bem recebidos. Muito, assim, eu fui recebida e muito bem conduzida, porque imagina aquela estrutura toda do Hospital Albert Einstein, né? Claro. Eles me pediram para que eu fosse assessorada, assim, que eu fosse levada pelas mãos de profissionais deles. Claro. É natural, né? Eles não conheciam. E aí eles elencaram 4 pacientes inicialmente para eu atender. Um deles era um médico. E eu fiquei olhando para aquilo e pensei, bom, eles me colocaram com o médico porque quer que eu... Estão me testando, né? Exatamente. E ele ficou emocionado, as pessoas ficam muito emocionadas, porque elas estão ali fragilizadas, como você bem falou, e aquele momento é um momento com que as pessoas têm a oportunidade de falar dos seus sentimentos, da sua emoção, contar a sua história. Isso sempre traz uma carga de emoção grandiosa, né? Sem dúvida alguma. Agora, Raquel, o interior do estado tem projetos para isso? Como é que tem aí um desejo grandioso. Na semana passada me ligaram de Corumbá, a gente já escreveu, né? Corumbá é uma cidade que tem uma cultura riquíssima, né? Maravilhosa, exatamente. E na semana passada eles entraram em contato conosco, assim, desesperado, que eles querem, e outras cidades também. Nós já escrevemos um projeto para que a gente possa alcançar os outros municípios. Porque qual que é a ideia, né, doutor Ricardo? A ideia é com que a gente reverbere isso, que a gente faça que as pessoas tenham acesso, né? Não adianta, legado é isso, legado é Claro. você levar, né? Ensinar todo mundo a bordar, ensinar as pessoas a escrever, ensinar as pessoas, porque isso tudo reside na maior coisa da vida, que é a simplicidade, né? Reside na simplicidade as coisas mais belas da vida. Na verdade, são as coisas mais importantes que estão aí, né? A gente vai para mais um intervalo e volta para continuar esse bate-papo super interessante. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, recebendo hoje a Raquel Anderson, que é idealizadora de 2 projetos, Literatura Cura e a Curadoria de Memórias, super interessantes e que fazem parte do perfil de humanização do atendimento do Hospital Cassemes de Campo Grande. Raquel, esse trabalho todo é muito interessante, mas obviamente que se a gente puder replicar, melhor. Sim. A gente sabe do quanto isso pode ser benéfico para as pessoas. Quem quiser ajudar, quem quiser participar, ou quem quiser conhecer esse projeto, o que deve fazer? Quem quiser conhecer, é só entrar em contato conosco, né? Como eu disse, nós já Podemos elaboramos... colocar o número aí do Instagram? Seu Instagram é melhor, pode, né? é. Foi interessante porque recentemente um canal de televisão aqui do estado fez uma matéria com a Curadoria de Memórias e as pessoas, acho que elas entenderam que era aberto ao público, para qualquer um. No Ah, outro tá. dia, na Clínica da Família, o povo enlouqueceu. Mundo atrás, né? Todo mundo atrás, né? Sim, pode procurar, né? A gente vai deixar aí a rede social e também dentro da própria instituição a gente está fazendo um trabalho agora bem bonito de colocar o colaborador conosco, né? De fazer o pertencimento necessário para que todo mundo participe, que é muito importante. Qual a história mais marcante que você vivenciou nesses 8 anos? Uma mãe com uma bebê de 6 meses, era o primeiro filho de um casamento de 10 anos. E essa criança teve alguns sintomas diferentes. 6 meses, ela achou que fosse dente. Ela correu com essa criança para o hospital. Na sexta-feira, no domingo, a criança foi diagnosticada com leucemia. Na quarta-feira, a criança fez a primeira quimioterapia e veio a óbito. Né? E eu fui acolhê-la, fui conversar com ela, entender tudo. A hora que a criança faleceu, a primeira pessoa que ela entrou em contato foi comigo. Ela me mandou uma mensagem. Aí eu corri lá. E eu bordei para essa mãe uma imagem de uma criança no ombro. Sabe quando você pega a criança no colo e o rostinho da criança fica para trás? Eu bordei isso e escrevi para ela, depois do pós-óbito. Né? Missão difícil. Muito, muito. E aí, por coincidência, ela tinha uma fotografia e eu não sabia disso. Igualzinho o bordado que eu fiz. Aí ela me mandou a fotografia. Então, assim, que explicação que tem para isso, né? Que sensibilidade é essa que a gente vai adquirindo ao longo desse processo todo? Tem muitas histórias assim que são muito, muito belas, muito marcantes, né? Qual a importância desses projetos para você? Agora eu entendo. Você está passando há algum tempo já um problema de saúde importante do túlio, a vida me preparou ali. Talvez se eu não tivesse trabalhado nisso, se eu não estivesse inserida nesse contexto, eu não estivesse preparada, porque, como você sabe, meu filho ficou paraplégico, né? Aos 35 anos. E morando longe de você. E morando né? longe de mim, bem difícil, esse vai e vem. Então, assim, isso me refez como pessoa. Não só pelo meu filho, mas pelo entendimento da importância do amor, do afeto, de se doar para o outro, de cuidar do outro, de entender que reside nisso que parece, às vezes, para algumas pessoas não tão importante, mas que é o elementar da vida, né? Que é olhar para as pessoas entendendo a sua dor, tocando na alma delas e dando um abraço no coração de cada uma dessas pessoas, todos os dias. Raquel, sua fala sempre emociona muito a respeito desses projetos, mas sim,
muito também pela sua experiência de vida recente. Eu gostaria também de ouvir um depoimento que a nossa equipe gravou de um paciente que pôde experimentar esses projetos. Participo da Clínica da Família, do projeto Curadoria da Memória, onde eu tenho uma participação efetiva e tem sido uma contribuição muito grande para mim nesse momento de novo ciclo de vida. A gente trabalha muito a autoestima, né? O meu amor por mim, né? Quem sou, quem fui, ressignificando o eu nosso a cada momento, né? Então, esse processo também da solidão, que a aposentadoria e assim, e o desapego e o desligamento das funções trabalhistas normais, né, faz com a gente, né? De você, de repente, nem sempre a gente se prepara para esse momento da aposentadoria, né? Então, o sentimento de ressignificar a minha vida, né, com outros trabalhos, com outras atribuições, com outros aprendizados, né? Nós temos aprendizado lá muito, a gente faz jogos, quando você está na dinâmica do trabalho, você não tem muito tempo para aprender. Então, a gente aprende vários jogos educativos, de reflexão, de memória, de conversa, de bate-papo, de leitura, de escrita. A gente pratica muita escrita, né? Nos textos de Clarice Lispector, a gente é bem propositivo, né? Para a gente não morrer antes de realmente morrer. Você viver, né, esse momento, né? Que eu sou um sujeito histórico, eu estou viva até hoje. Então, eu não só fui, eu sou, eu estou. Em fevereiro eu comecei a ficar doente com muita recorrência e procurei um médico infectologista e a gente fez vários exames e não tinha doença infecciosa nenhuma. Então, decidi procurar um hematologista, foi quando eu descobri aqui na CACEMES que o meu caso era leucemia. Atualmente eu fiz 2 químios, né? A primeira não deu certo, a segunda deu mais resultado, né? E a minha indicação é transplante, né? Então eu estou me preparando para o transplante agora. O projeto Literatura Cura foi um achado, eu acho muito importante, né? No meu caso, que eu estou na oncologia, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer, o dia da manhã tem o medo da doença. Então, a acolhida, né, desse projeto foi muito importante, porque a gente perde um pouco a identidade. E com as meninas do projeto, a gente vê que a gente tem importância, que cada um é um, né? Eu recebo a visita delas periodicamente e faz toda a diferença no tratamento. Quando a gente recebe uma notícia dessas, a gente fica muito abalado, a gente fica sem chão, a gente acha que vai morrer. Então, quando eu conheci as meninas, a Raquel e a Pri, foi um divisor de águas. Eu passei meu aniversário aqui e elas me deram de presente uma carta com uma leitura linda e uns bordados maravilhosos, mas eu me senti muito bem, me senti valorizada, que a gente tem importância aí. Depoimento muito bonito, né, e que traz a dimensão da importância desse projeto. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. A minha mensagem é que a gente tenha o olhar do cuidado, do amor, independentemente de uma experiência hospitalar ou de um tratamento, mas que a gente cuide, que nós cuidemos dos nossos idosos, que nós cuidemos um dos outros. A gente precisa disso. E que a literatura e que a leitura seja uma constante na vida das pessoas, porque ela pode, sim, nos ajudar no processo de cura das nossas vidas. Muito obrigado, Raquel. Parabéns por esse trabalho maravilhoso Obrigada. que você realiza. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.